E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar sem dúvida nenhuma uma das playlists mais importantes, vai iniciar, né? Uma das playlists mais importantes aqui do canal, onde a gente vai trabalhar alguns assuntos extremamente relevantes, que vão ser assuntos básicos do decorrer do estudo de química de vocês, e principalmente que vocês vão utilizar muito em cálculos, tudo bem? Então, algumas vezes, algumas questões, aparecem alguns dados, os alunos assim não sabem trabalhar com aqueles dados, porque eles não conseguem entender o que está sendo passado ali. Então essa playlist ela vai te dar uma boa base para você conseguir trabalhar os cálculos na química de forma bem mais tranquila, tudo bem? Então para iniciar, a gente vai ver a massa atômica, vamos estudar o que é isso. Então vem comigo aí. Então antes de falar em especial da massa atômica, a gente sempre fala da unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, como o próprio nome já menciona, ela é uma unidade de massa, pessoal. Assim como a gente tem lá grama para medir massa, também múltiplos, submúltiplos, quilograma, temos outros tonelada, miligrama e tantos outros. Ela é uma unidade de massa, só que para medir algo extremamente pequeno, que é no caso átomos e moléculas. Então, a unidade de massa ela é uma unidade para medir a massa de átomos e moléculas, são coisas extremamente pequenas, tudo bem? E os químicos ficaram na situação, como a gente vai medir a massa de átomos e de moléculas? A gente precisa escolher um padrão, assim como a gente tem lá padrão para as outras unidades de medida, como comprimento, massa e assim por diante. Então eles escolheram um padrão. E esse padrão foi o isótopo do carbono 12. Então a unidade de massa ela é definida hoje, que a gente representa por U, tá? Quando você vê o Uzinho, você está trabalhando com unidade de massa atômica, ela é igual ao quê? A 1/12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. Então é como se você tivesse o isótopo do carbono 12 ali, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, e você dividisse ele em 12 partes. Feita essa divisão em 12 partes, você ia tirar uma parte daquela e você tinha exatamente o que? O U, que é a nossa unidade de massa atômica. Então esse é o padrão que a gente tem para medir a massa de átomos e de moléculas. Tudo bem? O ele é, assim, ele é escolhido U, pessoal, como se fosse igual a 1 mesmo. Por quê? Porque o carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons, não é isso? Só que a massa do próton, se a gente for colocar ela em U, ela seria igual a 1,0759. E a massa do nêutron seria igual a 1,00897. Então, basicamente, o valor é 1. Então, por isso que a unidade de massa atômica é como se fosse 1 mesmo. 1 U. Tudo bem? E assim por diante. Então, quando você olha alguns elementos da tabela periódica, por exemplo, o hélio, você vê lá que o hélio tem 4U. O que significa esse 4U? Significa que ele tem 4 vezes o valor de 1/12 da massa do isótopo de carbono 12. A mesma coisa do oxigênio. O oxigênio tem 16U. Então, ele tem 16 vezes esse valor da divisão de 1/12 da massa do isótopo de carbono 12. Então, isso é a unidade de massa atômica, tudo bem? Ela é o nosso padrão para medir a massa de átomos e moléculas, que são coisas extremamente pequenas, tudo bem? Então, pessoal, o que vem ser, agora para a gente entrar mesmo na questão, o que é a massa atômica? A massa atômica ela é a média das massas dos isótopos de um elemento, levando em consideração a porcentagem de ocorrência de cada um na natureza. Então, a massa atômica é isso que vai aparecer na tabela periódica, também quando o professor falar para vocês tirarem a massa atômica, vocês vão tirar esse valor. Ele é um valor que de uma média. Então, determinados elementos da tabela periódica, eles têm vários isótopos. Como a gente já estudou lá no nosso curso de atomística lá, isótopos são átomos de um elemento químico que tem o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, só que o número de massa dele é diferente. A massa dele é diferente. Então você tem lá um elemento X que tem massa 7, o mesmo elemento X tem massa 6. Então esses átomos desse elemento X que varia a sua massa, a gente chama de isótopos na natureza. Então o que acontece? Se o elemento tem lá 5 isótopos, o que você vai fazer? Você vai pegar esse elemento, vai pegar a massa dele e vai multiplicar pela porcentagem de ocorrência na natureza. Então vamos dizer, o elemento tem 5 isótopos. Daqueles isótopos, o átomo que a gente mais encontra na natureza tem aproximadamente 70%, só ele. Então você vai pegar a massa desse átomo vezes a porcentagem do que a gente encontra na natureza, que é 70%, você vai multiplicar.
Aí o outro átomo tem 5%. Você vai pegar a massa dele mais a porcentagem de 5% da natureza e assim vai. Então ia ficar a fórmula de certa forma assim. Você ia ter a massa do elemento 1, né, que é a massa do átomo do elemento 1, vezes a sua porcentagem na natureza, mais a massa do elemento do átomo 2, né, se ele tiver, vezes a sua porcentagem na natureza e assim por diante. Igual também a divisão do somatório das porcentagens, que no caso sempre vai dar o quê? 100%. Então é basicamente uma divisão aí por 100. Tudo bem? Vamos aqui a um exemplo para vocês entenderem. Nós temos ali o cloro. O elemento cloro, ele tem dois isótopos importantes na natureza. O primeiro tem massa 35 e o outro tem massa 37. Tudo bem? O átomo do cloro que tem massa 35 tem uma abundância na natureza de aproximadamente 75,4. E o átomo do cloro que tem massa 37 tem uma abundância de 24,6. A massa atômica do cloro que tem massa 35, ele tem aproximadamente 34,969 U. E a massa atômica do cloro 37 tem aproximadamente 36,996 U. Então, o que você pega? Você quer saber a massa atômica do elemento cloro. Tudo bem? Você vai pegar o quê? Você vai pegar exatamente o quê? As porcentagens que ele te deu. No caso aqui, 75,4. Você vai colocar aqui para o primeiro átomo de cloro, vezes o que? A massa atômica dele. Massa atômica dele. Vai multiplicar aqui. Vai fazer a mesma coisa para o outro cloro. Vai pegar a porcentagem vezes a massa atômica dele. Fazendo isso e dividido aqui pelo valor das porcentagens, que sempre vai dar o quê? 100%. Sempre vai dar 100%. Você vai ter exatamente o que, pessoal? 35,460 U. Esse 35,460 U é exatamente a massa atômica do que? Do cloro. Então, quando você for na tabela periódica, lá, dependendo da posição da tabela periódica, vai estar aproximadamente isso aqui, ó, 35,5 lá, que é exatamente o que? A massa atômica do elemento cloro. Então, é a massa o que? Da divisão dos isótopos vezes a sua abundância na natureza. Aí isso vai estar o que? Na tabela periódica. E esse valor aí que você vai usar o que? Para fazer os cálculos dentro da química. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!